E aí, tem alguma questão que vocês queiram discutir? Deixa eu abrir aqui o livro e ver se eu acho algum. Então seria mais interessante vocês ligarem o microfone para tirar essas dúvidas via microfone, não escrever diretamente, porque às vezes o que você escreve não é necessariamente o que você está querendo dizer. Professor, bom dia. Oi, bom dia. Minha, por exemplo, principal dúvida é, eu fiz usando as fórmulas, tal, tudo certo. Só que teve algum momento onde, por exemplo, eu vi que eu podia facilitar para mim e eu transformei da fração para o número decimal. Tem ser um Dentro pouquinho. da conta, não. Você vai resolver tudo via fração, via operação de fração. O único momento que está livre para você colocar em decimal é quando você chega no resultado final e aí você apresenta o resultado em decimal também. Então você tem que apresentar os dois resultados, ele em formato de fração e ele em formato de decimal. Deu para entender? Sim, Porque o foco mesmo aqui é você fazer as operações e chegar no resultado correto via as operações. Então você está exercitando outras competências como produto de fração, soma de subtração de fração, são competências que a todo instante vocês estão exercitando. E é complicado deixar que vocês façam aproximações no meio do cálculo, porque um ou outro apenas vai pegar uma expressão, por exemplo, está reproduzida a tela, deixa eu ver. Tá reproduzida. Você chegaria aqui, aí ele botaria cosseno de 15 é cosseno de 45 menos cosseno de 30. Já sabe a fórmula de diferença, escreveria aqui cosseno de 45, cosseno de 30 mais cosseno de 45, cosseno e seno de 30. Quando você escreveria essa fórmula aqui, tudo bem que nesse momento eles são ângulos notáveis e é só substituir pelos seus respectivos valores e depois fazer a operação. Mas eu sei que vai haver alunos por aí que vão colocar qualquer ângulos loucos aqui, por exemplo. Ah, eu quero obter o cosseno de 15. Então, para o cosseno de 15, eu posso pegar, digamos, o cosseno de 55 menos o cosseno de 40. Vou substituir na expressão cosseno de 40 vezes cosseno de 55, cosseno de 55 vezes cosseno de 40, mais cosseno de 55 vezes seno de 40. Depois vai pegar a calculadorazinha lá e vai dizer quanto é que é o cosseno de 55? É x. Vou botar aqui o número decimal aproximado. Quanto é que é o cosseno de 40? É x. Vou botar aqui o númerozinho aproximado. Depois fazer as devidas multiplicações e vai chegar no resultado. Tá errado? Não, não tá errado. Mas você sabe calcular o cosseno de 40? Não, quem sabe é a calculadora. É essa a temática aqui. Por isso que é perigoso dizer assim, não, vocês podem colocar aproximação no meio do cálculo. Porque tem muita aluna aqui que gosta de pegar pela palavra. Aí diz, você disse que podia colocar o número aproximado. Eu estou aqui trabalhando com o número aproximado. Esse número aproximado aqui está correto. Mas não foi o aluno que calculou. Então, por conta desses problemas, primeiro vai se representar a fração,
Se você conhece a fração por notável, você já substitui ela. Se você não conhece a fração por notável, você vai ter que calcular ela por qualquer meio. Isso Bom dia, pode professor. precisar. Bom dia. Então, é basicamente isso aí que vocês devem adotar, até porque a tarefa está bem simples. Não tem nem mais o que discutir com relação à quantidade de questões. A tarefa só são 2 questões. Questão 133 e questão 132. Então, o volume de cálculo é infinitamente inferior ao da semana passada. Professor, Oi. essa vai ser a penúltima atividade, é? Isso. Semana que vem é a última semana da gente, é a semana 9. É a semana que a gente vai falar sobre arcos metálicos e produto de arcos. A gente vai falar desses 2 assuntos dentro da semana e a atividade vai varrer esses 2 conteúdos. Mais alguma dúvida? Deixa eu abrir o GeoGebra aqui. Enquanto vocês não estão falando de dúvida, eu vou escrever uma das questões do livro aqui para a gente fazer algumas continhas. Para não dizer que não fez nenhuma questão hoje. Querendo tirar qualquer uma dúvida, liga o microfone e fala. Estou em outra tela, tá? Desculpa. Calcular o valor da expressão de seno de 105 menos cosseno de 75. Bom, isso aqui, como é que eu faria? Eu faria a decomposição do cosseno de 105, peraí, o seno de 105 e o cosseno de 75. De que forma? No cosseno, em vez de botar 75, eu colocaria o cosseno de 30 mais o cosseno de 45. E no de 105... Por diferença. Isso. Por diferença, como você faria? Por diferença. É. Deixa eu pensar um pouquinho. Professor, se
tentar fazer o seno refletir para o primeiro quadrante, já que, tipo, o seno do segundo e do primeiro quadrante são iguais, não vai ter negócio de sinal, e, tipo, refletindo o seno do primeiro quadrante, ele vai ser seno de 75. Aí de lá não dá para fazer uma subtração, sei lá, mas um seno de diferença, sei lá. Não tem necessidade de fazer redução do primeiro quadrante, não, mas poderia ser uma forma. Eu estou vendo que seno de 105 ele é congruente ao de 75. 105 e 75 têm o mesmo valor. E aí, o que mais? Professor, Hum. a gente pode colocar, desenhar a circunferência e colocar os ângulos simétricos e o valor lá, tipo no outro quadrante. Não entendi sua pergunta. Assim, por exemplo, esse aí, quando o seno de um ângulo tem o mesmo valor que o outro, só que no outro quadrante. Redução ao primeiro quadrante, você está falando. Isso, a gente pode colocar na circunferência lá para o senhor ver? Poder pode, mas é como eu falei, você está falando disso para essa questão ou você está mencionando alguma coisa da atividade, para a gente deixar claro? Não, é para não da atividade, mas tipo para fazer com outros valores. Pode. Uma coisa é eu não querer que seja feito isso na atividade. Outra coisa é não poder fazer, como eu falei anteriormente. Não confundir as duas coisas. Eu sempre posso fazer redução para o primeiro quadrante para facilitar minha vida e para facilitar os meus cálculos. Eu não preciso estar trabalhando no segundo, terceiro ou quarto quadrante. Eu posso reduzir para o primeiro e tentar desenvolver minha conta no primeiro quadrante, desde que eu conheça a fórmula adequada. Por exemplo, nesse caso aqui, 105 está no segundo quadrante. Aí eu conheço a fórmula de redução do segundo para o primeiro quadrante, que é 180 menos o ângulo. Então, 180 menos 105 graus é 75 graus. Mas não somente isso, né? Eu preciso saber se quando eu faço essa redução, no caso do seno, do segundo para o primeiro quadrante, eu tenho alteração de sinal. E como a gente estudou a circunferência trigonométrica para o seno, a gente viu que no primeiro e no segundo quadrante eles compartilham do mesmo sinal. Então eu não tenho que alterar a polaridade da minha razão trigonométrica aqui. Então o seno de 105 é congruente ao seno de 75 graus. E aí, o que mais? Nenhuma ideia. Já que ninguém falou nada para o cosseno, eu vou escrever essa linha aqui. Então, a primeira resolução. Beleza.
Eu só não entendi a equação que o senhor fez. Essa segunda equação. Eu só representei aqui a expressão de redução do segundo para o primeiro quadrante. A expressão de redução do segundo para o primeiro quadrante é π menos alfa. No caso, o ângulo que eu estou trabalhando é 105, então 180 menos 105 é igual ao 75. Então, eu estou associando diretamente o ângulo de 105 ao seu representante no primeiro quadrante. Assim como se eu estivesse no terceiro quadrante, a expressão seria π mais alfa. E se eu estivesse no quarto quadrante, seria 2π menos alfa. É o que leva um ângulo ao outro, lá na relação. Eu não preciso fazer a circunferência trigonométrica para saber a posição que o ângulo está com relação ao segundo com o primeiro, terceiro com o primeiro, quarto com o primeiro. Eu tenho já expressões para deduzir isso. E cada quadrante tem a sua expressão. E aí? O que fazemos? Bem, eu pensei numa forma bem menos prática aqui. Tipo, transformar o seno de 75 em... Não sei se isso vai funcionar, talvez não, mas... Tipo, transformar o seno de 75 em seno de 90... tipo, para fazer... Eu dividi assim, tipo, 90 menos 15 vai dar 75. Só que eu não sei o seno de 15. Aí eu transformei o seno de... E eu transformei o 15 em 45 menos 30. Aí ficou 90 menos, abre parênteses, 45 menos 30. Certo. Foi isso. É uma possibilidade, tipo, fazer assim. No final das contas, você vai ter que fazer duas diferenças de arcos aí. Vai calcular primeiro quem é seno de 15. Então, vamos representar. Ok. Bom, vou abrir a expressão. Depois a gente calcula o de 15. Então, como é que fica essa expressão de 90 menos 15 graus? O seno, né? Inicialmente. Ficaria seno 90 menos, aí abre parênteses, 45 menos 30. Não, não. Vamos primeiro deduzir uma expressão. Depois a gente calcula quem é Sim, sim. seno de 15. Como Seno é que de eu alfa explico? Que é seria seno 90. seria seno 90 vezes cosseno de 15 menos seno de 15 vezes cosseno de 90. Ok. Menos. E como é que fica a expressão do cosseno da diferença? E o cosseno da diferença seria cosseno de 90 vezes cosseno de 15. Cosseno. Certo? Aí mais Mas, seno de 15 vezes cosseno de 90.
Vou botar Então, peraí. 90 vezes 15 só por questão de ordem. Mas já Tá, é a mesma coisa do que você falou. eu me baralhei com seno, sei lá, por algum motivo. Não tem problema. É Mas só para é, facilitar a vida, você respeitar uma ordem aqui para não se perder, principalmente na do seno. Acho que até aqui. Então, eu vou só expandir isso aqui, tirando o colchete. Opa. Aqui eu removo esse colchete. Então fica negativo aqui. Negativo aqui. Tá. Então, ó, daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi isso. Eu sei que aqui é menos cosseno de 75, então ficou menos cosseno de 90 menos 15, então é menos tudo que 90 menos 15 representava. Então, menos pelo primeiro está aqui, menos pelo segundo está aqui. Só fiz tirar o colchete. Eu fiz a distributividade do menos um que estava multiplicando a minha expressão ali. Aí agora eu recaí, né? Para chegar nessa expressão aqui, eu recaí em toda essa estrutura. Eu posso calcular fora ou substituir essa expressão aqui no lugar. No caso, cosseno de 15 e o seno de 15. Vou fazer fora para facilitar a minha vida. Seno de 15 graus vai ficar igual ao seno de... Qual era? 45 menos 30? isso. 45 menos 30. Que vai ser igual ao seno de 45 graus cosseno de 30 graus menos seno de 30 graus cosseno de 45 graus. Substituir logo os valores aqui. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Deixa eu mostrar aqui o que eu estou fazendo para vocês. Raiz de 2 sobre 2 C dot vezes cosseno de 30. Quem é cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Esse aqui, RT 3 sobre 2. Está aqui. Menos. Quem é seno de 30? 1/2. E depois, cosseno de 45 é esse mesmo daqui. Deixa eu representar. Vou colocar essa em vermelho porque foi uma conta paralela que a gente fez. Vermelho não, porque agride demais a vista. Azul está melhor. Então, seno de 15 é seno de 45 menos 30. Está aqui a expressão que a gente viu nessa semana. E aqui estão os valores. Eu vou continuar aqui. Vou continuar embaixo, melhor. Seno de 15 graus vai ficar... Tem um produto de fração aqui. Então vai ficar aqui. Raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Espero que não haja dúvida dessa conta aqui, porque isso é uma operação de frações. Como eu tenho aqui o mesmo denominador,
a minha expressão final vai ficar raiz de 2 sobre 4. Isso é o resultado para o seno. Eu poderia ter obtido cosseno de outra forma, mas para exercitar, a gente vai obter pela expressão também. Cosseno de 15 graus igual a cosseno de 45 graus menos 15 graus, que vai ficar cosseno de 45 graus, cosseno. Opa, aqui, 15. 15 é o que eu quero. Cosseno de 30. Somado com seno de 45, seno de 30. Substituir já os valores aqui. Isso vai ficar igual a cosseno de 45, 2 sobre 2. Cosseno de 30. 3 sobre 2. Somado com 145 e 130. 1 sobre 2. Então, temos aqui já a expressão para o cosseno também. Resolvendo, não tem muito o que fazer, vou até copiar isso daqui. Então, o cosseno de 15 ficou nada mais, nada menos do que a mesma expressão que a gente está vendo aqui. A diferença foi só esse finalmente aqui que mudou de ordem, né? 130 meio, cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2, seno de 45 raiz de 2 sobre 2, seno de 30 meio. Vamos puxar isso mais para baixo. Pronto. Nem aqui a gente volta para a expressão de cima e substitui as informações que a gente obteve. Então, eu tenho esse carinha aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser colocar o cosseno de 15. O cosseno de 15 deu barra frac barra SQRT 6 mais 2 sobre 4. Deixa eu só olhar aqui, tá certo.
Pronto. Chegamos a essa construção aqui. Tem mais coisa que dá para substituir. Aqui no seno de 15. Consigo substituir. Aqui já foi, aqui já foi. Tá faltando agora cosseno. Então, seno 90, cosseno de 15 já está aqui, seno de 15 está aqui, cosseno de 15 está aqui e seno de 15 está aqui. E cosseno 90? E seno 90? Seria 91, certo? Aham. Seno 90. Seno 90. Cosseno 90. 0. Aqui, vou ter que colocar barra C dot 0. E aqui, 0. Tudinho, né? Já coloquei tudinho. Deixa assim mesmo. Então, ó, a primeira coisa que eu tenho aqui é que esse carinha de cá, 0. Esse carinha de cá, 0. Deixa eu só repetir toda essa equação, removendo as parcelas que foram anuladas. Então, esse cara daqui todo foi anulado. E todo esse cara daqui também foi anulado. Então, a gente até o momento ficou com essa expressãozinha aqui. Então, ó, cancelou, cancelou, fiquei com essa expressão e essa expressão. Caminhando aqui, uma vez esse e uma vez esse, eles permanecem os mesmos, né? Como eu vou trabalhar com o mesmo denominador, então minha continha vai ficar dividido por 4. Vou escrever tudo aqui, tá? SQRT de 6, somado com barra SQRT de 2. Aí, menos com mais vai dar menos, barra SQRT de 6. Aí, menos com menos, mais barra SQRT de 2. Fiquei com toda essa expressão aqui. O que é que eu faço agora? Poxa, apaguei. O que é que eu faço agora aí nessa conta? realizar a soma aí, né? Cortar o raiz de 6 com menos raiz de 6 e somar Então, o raiz de 2. Aí seria 2 raiz de 2 dividido por 4. Simplificando, vai achar o resultado. RT 2 sobre 4. Ficamos com essa expressão aqui. Quando a gente simplifica, isso aqui vai ficar igual a barra frac SQRT 2.
chegamos a isso aqui. Resolvemos essas continhas e chegamos naquele finalmente. Eu Professor, poderia ter. Oi. tinha uma Oi. forma mais fácil. Uma forma mais fácil, Vai ter na próxima unidade. eu vi aqui, eu pensei, seno, posso ter uma relação de seno cosseno, seno de 30 é igual ao cosseno de 90, seria 90 menos o ângulo, resultaria no cosseno do, dele, tá ligado? Isso vale para complementares, né? Aí, lá na equação de cima, seno de 105 menos cosseno de 75, eu poderia, assim, achar o simétrico de seno de 105 e Que é dele, 75. e seria seno de 75, e dele já partir com cosseno de 15, que não seria a mesma coisa? Aí eu já acharia cosseno de 15 menos cosseno de 75. Aí já pouparia fazer seno de 90 menos 15, essas coisas assim. Não, topa nada. Você está trocando fazer o de 75 por fazer o de 15. Quando você for fazer o cosseno de 15, vai ser 45 menos 30. A Mas dificuldade para 75 é a mesma. então, certo. A gente parou fazendo o seno de 90 menos 75, a gente resultou num cosseno de 15 menos cosseno de... Não, perdão. A gente fazendo dessa forma aí, gerou, cosseno de 15 menos seno de 15, eu acho que seria mais fácil do meu jeito, né? Eu Mas posso talvez seria fazer a a mesma conta coisa. aqui. Vai dar exatamente a mesma coisa, porque cosseno de 15 menos seno de 15 vai ser resumido nessa expressão aqui, só que aqui vai ficar cosseno de 45 menos 30 menos seno de 45 menos 30, que vai ser aberto nessa expressão aqui. A única diferença é que você vai estar saindo daqui e vai estar reduzindo nessa expressão aqui e substituindo valores. O grau de dificuldade não muda. Aqui, o único empecilho que houve aqui é que você precisou calcular quem era o cosseno de 15. Porque o seno de 90 e cosseno de 90 vocês disseram diretamente. Então, a única coisa que foi calculada aqui foi seno de 15 e cosseno de 15, que é exatamente o que você falou que vai resultar nessa expressão. Então, tudo que vai ser calculado vai ser o que você disse. Não teve nenhum outro cálculo aqui que foi feito que não seja exatamente as duas coisas que você falou, que era o cosseno de 15 e o seno de 15. Menos a única coisa que você vai poupar aí é tirar uma relação e colocar outra. Ao invés de expandir isso aqui, você vai dizer, sabendo que a relação de simetria do complementar garante que seno de 90 menos alfa é igual a cosseno de alfa e que cosseno de 90 menos alfa é igual a seno de alfa, temos que... Você não vai brotar isso no meio da conta aqui do nada e vai jogar lá e não vai falar nada. Você vai ter que colocar isso e vai ter que justificar de onde aquilo ali veio. Você está entendendo a diferença? Entendo a diferença. Você está trazendo algo novo para a conta. A gente poderia olhar isso aqui de outra forma. Eu tenho duas continhas aqui. A primeira delas, acho que não. Ela está tão simples, a expressão está só uma diferença, ela não está quadrada. Deixa eu tentar ver se eu quadrando isso aqui resulta em alguma coisa. Deixa eu pegar isso aqui. Vamos ver se dá para fazer isso de outra maneira.
Vou pegar isso aqui. Eu vou fazer isso daqui. Ficou bonito, não? Melhorou. Se eu desenvolver isso aqui, vai resultar em quê? Ele Seno ao pode estar quadrado. quadrado igual. Peraí. Peraí que eu também. Não ia dar num quadrado de diferença, sei lá. Ou. Que significa Como assim significa? eu estou pedindo para Sim. você dizer o que dá e não Sim, como é o nome. sim, vai ser seno de 105 mais cosseno de 75, seria entre parênteses tudo isso, menos 9 vezes cosseno de 105 menos cosseno de 75. Entende? Certo? Isso dá o que mais? Continue. Como assim? É isso, não? Tipo, Não, isso que você está falando é metade da conta. Se você está dizendo que isso aqui é o quadrado da diferença, o quadrado da diferença ele tem uma expressão final, que é essa daqui, que eu acabei de colocar. É o primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. O que você falou não é o quadrado da diferença. O que você falou é definição de potência de segundo grau, que é pegar uma coisa e multiplicar por ela mesma. perdão, eu confundi com outra. Tipo, eu confundi com seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado, sabe? Aí Não, eu, esse é o produto da soma pela diferença. É outra expressão. eu confundi um pouquinho. Isso vem de seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. É outra situação. Aí eu fico com essa expressão aqui, que não vai me ajudar muito, porque esse cara aqui é 105. Mas pode ser que me ajude. Ainda dá para salvar por esse caminho. Eu tenho que seno ao quadrado de 105 graus somado com cosseno ao Isso seria a quadrado, lei fundamental da trigonometria, né? que eu vou colocar agora, é igual a isso aqui. Disso aqui, eu tenho que cosseno, não, seno ao quadrado de 105 graus é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de 105 graus. Tá? O que eu fiz aqui foi isso, para poder pegar isso aqui e substituir no lugar disso daqui. Eu tenho essa expressão, eu posso substituir ela por cosseno, 1 menos o cosseno, diretamente. Aí aqui vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado. Isso vai me dar alguma vantagem? Não vai, né? Tipo, já vai tirar dois e outro mais um, tipo. Se eu tava pensando em fazer de outra forma, mas essa aí também é. Já gerar a mesma coisa, tipo. Vai Eu ficar pensei 1, primeiro em. oh meu Deus, cosseno ao quadrado de 105 graus menos 2 vezes seno de 105 graus cosseno de 75 graus mais
cosseno ao quadrado de 75 graus é igual a x ao quadrado. Tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu somente substituí. Primeiro de tudo, eu peguei o meu problema, que era, eu quero saber quem é seno de 105 menos cosseno de 75. Eu disse, ó, isso vale x. Aí eu elevei todo mundo ao quadrado. Então ficou primeiro ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais segundo ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. Aí eu olhei para esse carinha aqui e disse, opa, peraí. Mas seno ao quadrado de alguma coisa, existe uma lei fundamental que pode me ajudar, que diz aqui, ó, seno ao quadrado de 105 mais cosseno ao quadrado de 105 é igual a 1. Então, seno ao quadrado de 105 vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado de 105. Aí eu olhei para cá e no lugar de seno ao quadrado, eu substituí 1 menos cosseno. Substituí isso daqui. Quando eu fiz isso, eu agora tenho esse carinha negativo com esse carinha. Deixa eu só copiar essa expressão. Aí eu vou e substituo ela aqui embaixo. Então, onde tinha o negativo desse cara e esse positivo foram embora. Então, minha expressão ficou reduzida a somente isso daqui. Então, eu olho para cá e vou passar esse carinha para o lado de lá, só para facilitar a minha vida. Deixa eu copiar para não ter que digitar tudo isso. Perceba que até agora eu não estou fazendo conta, eu só estou substituindo e transformando coisas. Professor, Oi? tipo, você cortou menos cosseno ao quadrado de 105 graus com mais cosseno ao quadrado de 75. Eita, é verdade. Tinha reparado não. Então não Pra dá. fazer isso aqui, ó, eu tava pensando em, tipo, tá lá a lei fundamental da trigonometria, aí eu transformei o seno de 105 ao quadrado, que dá a segunda expressão, tipo, Vai ficar. Você vai ficar transformou seno quem? de... Eu transformei seno de... Aí, nessa aí não, nessa expressão não, foi na de cima. Onde? Aqui? Não, abaixo dessa. Daqui. Essa daí, é. Ao invés de ser seno ao quadrado de 105, eu transformei em seno ao quadrado de 75. Aí vai Não estar seno ao quadrado de pode. 75 Não pode. mais cosseno ao quadrado de 75. Você pode transformar isso aqui em cosseno ao quadrado de 75. Ah, não, você está usando só redução, né? De É, quadrante. redução. Pode. Aí já vai cortar. 75. Aí isso de cá vai mudar para 75. 75. Como eles têm o mesmo valor, não vai alterar em nada a conta. Beleza? Aqui. 75. E cai nisso aqui. E agora, o que é que dá para fazer? Aí usaria a lei fundamental da trigonometria para transformar seno ao quadrado de 75 graus mais cosseno ao quadrado de 75 em 1. Não dá. Não dá, porque se você for fazer isso, todos eles aqui têm potência 1. Não, O peraí. que você pode substituir aqui, Ah, é embaixo, perdão. Achei que era outra coisa. você até pode fazer isso que você disse, né? Você olha para esse cara de cá e diz, olha, do mesmo jeito que esse cara é simétrico ao 75, vamos corrigir esse aqui também. Vira 75 aqui. Para já ficar tudo igual. A partir daqui que eu fiz a primeira conversão, então já converti logo todo mundo. Aqui eu posso deixar assim ainda, porque
Ainda estou resolvendo essa igualdade. Aí eu fiquei nesse formato. Se eu olhar para isso aqui, eu vou ter essa expressão aqui. Seno ao quadrado de 75 é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de 75. Para poder jogar aqui, eu teria que meter uma raiz aqui, ó. Tá vendo? Aí ia ficar aqui seno de 75 é igual a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de 75. Aí eu estaria colocando no meio dessa parada aqui uma raiz. Não sei se isso é tão legal. Vou mostrar outra expressão aqui, que foi a de arco duplo. Como é que fica isso aqui? Seno de 2A. Seno de 2A é igual a seno de A mais A. Quando eu vou desenvolver isso aqui, vai ficar seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro. Lembra dessa expressão aqui? Lembro, né? É bem coisado. Aí quando eu vou... Deixa eu escrever aqui. Quando eu vou para aqui para baixo, seno de 2A pode ser reescrito como 2 vezes seno de A cosseno de A. Consegue ver alguma semelhança? Sim, mas tipo, é muito ruim lembrar dessas coisas. Tipo, é muita coisinha, tipo, muita relação para encontrar. Aí, tipo, pensar em Trigonometria é todas para isso. ver qual vai. Ou você deduz tudo. Eu não estou lembrando de nada aqui, eu estou deduzindo tudo. Toda expressão que eu estou chamando aqui, eu estou chegando até ela por dedução. Eu só estou mostrando outro caminho. Então, a minha expressão fica menos seno de 2 vezes 75, que é igual a menos seno de 150. Esqueci de botar o grau daqui. Que isso é igual a x ao quadrado menos 1. Pronto, tá aqui na hora. Então, ó, eu olhei aqui duas vezes seno de 75 cosseno de 75. Duas vezes seno de A cosseno de A é igual a duas vezes seno de 2 vezes A. Então, no lugar onde tinha 2 seno de 75 cosseno de 75, seno de 2 vezes 75. Então, eu fiquei com essa expressãozinha aqui. Menos seno de 150 vai ser igual a x ao quadrado menos 1. E aí? O que posso fazer agora? Daí 180 é tipo, 150 é a mesma coisa que 180 menos 30, né? Pode Que achar uma dá. coisa daí, né? Então, eu tenho aqui E que dá seno de 30 graus é igual a 1 menos x ao quadrado. Tá? Como aqui estava negativo, eu passei o negativo para o lado de cá. Então, fica 1 positivo e o x ao quadrado negativo. E seno de 150 é igual a seno de 30. Então, eu tenho aqui que 1 barra frac 1 sobre 2 menos 1 vai ser igual a menos x ao quadrado. Certo? Seno de 30 dá meio.
Peguei esse 1 e passei para o lado de lá e foi negativo. Quanto é que dá meio menos 1? Dá meio, né? De novo. Negativo. Negativo. É igual a menos x ao quadrado. Então, se eu multiplicar menos 1, né, ambos os lados, vai ficar x ao quadrado é igual a meio. Daí eu concluo que x é igual a mais ou menos 2 sobre 2. Opa, aqui. Bom, nós temos duas respostas aqui, tá? Para esse continha daqui. X igual a mais ou menos 2 sobre 2. E aí eu tenho duas opções para esse resultado. Aqui, a gente obteve diretamente raiz de 2. Que quer dizer que um desses resultados aqui é falso. E como é que a gente sabe qual dos resultados é falso? A gente pode olhar diretamente para cá e fazer a lembrancinha do que a gente fez da dedução do ciclo trigonométrico. Então, primeiramente, cosseno é marcado, seno, né? Seno é marcado no eixo x ou no eixo y no ciclo trigonométrico? No eixo Y. No eixo y. 105 graus, ele está próximo de 90 graus, o que quer dizer que a marcação no eixo y, quando a gente localizar o ponto de 105 graus, ele vai estar mais próximo de 0 ou de 1? De 1, né? Mais próximo de 1. Quando eu olho cosseno de 75, cosseno ele é marcado no eixo x ou no eixo y? No X. No eixo x. Cosseno, 75 graus está próximo de 90 graus. O que quer dizer que cosseno de 75 ele vai estar mais próximo de 0 ou de 1? De 0, né? De 0. Então eu tenho uma importância que está mais próxima de 1, menos uma importância que está mais próxima de 0. Então quando eu fizer essa diferença será positiva. Aí, Daí eu viria eu para ia cá. perguntar por que ia dar, né? Mas faz sentido agora. X é igual a faca. Eu ia perguntar o quê? Eu ia perguntar porque ia ser mais ou menos. Aqui, Não, tipo, mais ou menos porque a gente resolveu a raiz, né? A raiz sim. ela me dá duas soluções para aquela equação. Mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Só que. Opa, peraí, raiz de 2 sobre 2 não. Tem alguma coisa errada Seria aqui. 1 sobre raiz de 2. Peraí. Ah, é, Ou seria mas 1 sobre raiz de 2? seria 1 sobre raiz de 2. Quando eu racionalizar, vai chegar nisso. Eu vou fazer essa conta, é melhor. Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Aqui vai ficar x. X é igual a barra SQRT barra FAC 1 sobre 2. Vamos visualizando. Passei a raiz. Ela vai com essa carinha. Isso aqui vai ficar igual mais ou menos barra FAC, fazendo aqui a propriedade do radical para a fração, raiz de 1 sobre
raiz de 2. Um deles a gente já sabe que o cálculo vai ser diretamente 1 sobre barras QRT raiz de 2. Daqui a gente racionaliza. Como é um radicando simples, a gente vai colocar aqui 2 raiz de 2 sobre 2. É quando eu multiplico isso aqui vai ficar igual a mais ou menos raiz de 2 sobre o produto de radicais, né? E por fim, isso vai resultar em pronto, agora sim está justificado. Tá claro até aí? Sim. Fez toda a continha e chegamos ao resultado. Tá? Essa seria uma outra forma, fazendo uso de algumas expressões para chegar ao resultado. Como x é igual a raiz de 2 sobre 2 e x é igual a seno de 105 menos cosseno de 75, por transitividade, seno de 105 menos cosseno de 75 é igual a raiz de 2 sobre 2. Beleza? A gente deu para fazer um exemplo só na aula, mas nesse um exemplo só a gente exercitou bastante coisa. Foi falado de redução do primeiro quadrante, redução do segundo quadrante, redução do terceiro quadrante, redução por complementar, né? Que foi o que vocês apresentaram aí. Falou das expressões de soma, não chegou a falar. Falou de seno da soma, falou de lei fundamental, falou de seno da diferença, falou de cosseno da diferença, falou de arco duplo. Então, foi um exemplo bem rico e com bastante detalhe para lembrar essas formulazinhas e como aplicar elas. E o uso de cada uma delas, né? Elas não são fórmulas que estão soltas aí, que você vai aprender como fazer e não usar nunca mais na sua vida. Um momento ou outro você vai precisar fazer uma conta. Essas questões desse tipo aqui, elas são difíceis para a gente fazer dessa forma, porque a gente ainda não tem uma forma prática de resolver isso. Então a gente está resolvendo no braço, como a gente viu aqui. Ou dessa forma aqui, abrindo conta, substituindo valores, como são valores desconhecidos, 15, 75, então tem que abrir conta mesmo, tem que calcular para poder chegar no resultado. Mas, na semana que vem, a gente vai falar das últimas 2 semanas, né? Que eu não vou poder chegar aqui até transformação trigonométrica de soma de produto. Então, eu vou falar de arco, metade e transformação trigonométrica dentro dessa mesma semana aqui. Porque a gente só tem 9 semanas no curso. Então, essa semana que vem é a nossa última semana. Como vocês podem ver aqui, ó, existem fórmulas de transformando soma de trigonométricos em uma expressão. E aquela que a gente estava vendo aqui, cadê? Quando a gente olhou para seno e cosseno, que conseguiu fazer com que ela se transformasse lá embaixo, se transformou onde? Aqui. Seno por cosseno aqui, 2 vezes seno e cosseno, quando a gente abriu conta aqui, ela se transformou nisso, a gente recaiu nesse caso aqui, ó, 2 vezes seno, cosseno. Então, existe uma expressão geral, que é essa que está aparecendo aqui, e a gente pode aplicá-la diretamente para chegar no resultado. Então, eu não precisaria ter que abrir toda aquela conta para chegar. Simplesmente eu perceber que se a minha expressão é um seno com um cosseno, eu posso fazer isso e deduzir.
Bastava só que eu tivesse percebido isso aqui no começo da conta. Quando eu olhasse para cá e visse que eu poderia mexer nesse cara aqui e transformar ele aqui em menos seno de 15, e esse cara aqui viraria seno de 75, se a gente reduzisse tudo para o primeiro quadrante, que não tem necessidade, mas se eu quisesse reduzir o primeiro quadrante, ficaria assim. Então ficaria seno de 105 ou 75 menos seno de 15 aqui. Quando eu fosse lá, já tivesse visto essa aula dessa semana, eu veria que seria alfa seria 75 e beta seria 15. Aí eu viria para cá e colocaria no lugar. Então ficaria 2 vezes seno de 75 com 15, que é 90. E eu chegaria nessa primeira expressão. Ou nas demais, a gente vai ver como chega em cada uma delas. Tá? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Ou alguma dúvida ainda com relação a da próxima atividade? Como é que faz secante de 90 ou 900? Bom, primeiramente, se é 900, a gente tem que trabalhar com arcos côngruos, né? A gente olha para cá e vê qual é a representação, onde que está esse 900 no ciclo trigonométrico. Então, 900, se eu divido por 360, eu já vou ter que foi feito 2 voltas. Então, eu volto para cá. 900 menos 720. Então, ele está na mesma posição 900 do que é o 180 graus. Então, você está fazendo secante de 180 graus. Quando você está em secante de 180 graus, você, na verdade, está seno ou secante de... Estou no lugar errado. Secante de 180 graus é igual a barra frac 1 sobre cosseno de 180 graus. E quanto vale o cosseno de 180 graus? Menos 1, certo? Eita. Tá ruim. Tá ruim. Normal. 1 sobre menos 1. Que é igual a menos 1. A gente vem para cá. Acho que não tem aqui. Tem? Secante, tem. Então, se eu meto a secante aqui, eu estou vendo que dá menos 1. Se eu calculo diretamente de 900 e for calcular a secante, eu vou ver que vai dar novamente menos 1. Deu para compreender? A gente poderia ter usado soma de arcos, esse negócio para explicar, mas não faz sentido se está naqueles ângulos que são perceptíveis, né, diretamente, que é o 0,90, 180, 270 e 360. Então, como ele caiu ali, resolveu. Se, por exemplo, fosse qualquer outro ângulo que caísse fora desse extremo aí, precisasse fazer uma soma, aí poderia ter usado aquelas expressões, mas caiu nesse aí, sai direto. É isso, pessoal. Vai ter coisas interessantes na semana que vem, quando a gente for falar de arco metade, que é o próximo tópico aqui, não. Esse aqui, no livro, ele fala de arcos duplos depois, né? Então, quem tiver curiosidade, duplos e triplos, todos esses aqui eu deduzi acho que foi na aula da parte lá de soma, a gente saiu deduzindo todas essas expressõezinhas aqui. Então, quem tiver curiosidade e quiser ver essa dedução, pode olhar aqui diretamente no livro, tentar entender diretamente, ou ver a construção dela no vídeo, que está gravado aí para o pessoal. E aqui são as deduções para a de diferença.
Basicamente, nesse livro, a única coisa que a gente vai ficar devendo, que seria um curso com mais tempo, né? A gente falou tudo isso, falou das funções, falou das relações fundamentais das identidades, as reduções, ó. Quem não lembra de redução por complementar, tá aqui, ó, página 56. Passar de 45 a 90 para 0 a 45 e vice-versa, tá? Então, todas as reduções estão aqui. Os arcos notáveis, que é o 30, 45, 60. Nesse momento, a gente está aqui, ó, a gente já viu a adição. Quando se fala adição, ele subtende que seja adição e subtração, tá? Para eles é uma operação só. As fórmulas de multiplicação, que é aqueles arco duplo, arco triplo, tudo isso aqui a gente já viu. Próxima aula a gente vai falar de fórmula de divisão, então são essas duas, que são os arcos de metades. Então, semana que vem a gente vai falar desses dois, e transformação em produto. E aí a gente fecha essa parte. Triângulos, retângulos, foi a primeira semana que a gente viu, então o capítulo 9 a gente viu bem lá atrás. E esse aqui foi aquele do triângulo qualquer, que falta a gente corrigir a atividade. Então, as únicas duas coisinhas que não foram mencionadas aqui, que na verdade a gente mencionou, mas não como um assunto propriamente, são essas resoluções aqui. Resolver equações. A gente falou das funções inversas, a gente usa funções inversas, mas não como exercício. Então, o curso foi bem completo, não totalmente, né? Não a título de dizer assim que viu tudo que poderia ser utilizado de trigonometria, porque a gente não viu equação nem inequação. Então fica a dica aí, quem quiser fortalecer o seu curso, eu aconselho fortemente a depois que terminar aqui, quer seja aprovado ou não, continuar essas leituras dessas páginas que estão aqui, resolver essas questões para aprofundar seu conhecimento e ficar no nível tal da disciplina. Eu disponibilizei aqui também um livro aqui da Universidade de Utah. Nesse livro, ele está em inglês, então vai ter um pouquinho de dificuldade com relação a isso, mas o material está em inglês e só tem dificuldade se você não souber do assunto. Mas aqui, ó, ele constrói a estrutura desde ângulo. O que a gente está vendo deve estar mais ou menos aqui, equação circular ainda. Aqui são as funções. Não tem bastante exemplo, bastante gráfico. Aqui é o gráfico da tangente. Talvez aqui. Ó, identidade e diferença. Aí tem aqui a parte de cosseno da soma, cosseno da diferença. Todas as deduções aqui. Aqui, ó, complementar. Então, aqui, ó, encontrar o valor exato do cosseno de 15 graus. Verificar a identidade do complementar. Aí ele está mostrando aqui que pode se escrever 15 como 45 menos 30. Está fazendo o cálculo todinho e está chegando no mesmo resultado que a gente chegou hoje. Isso é uma aplicação direta do teorema 4.2. Aí bota aqui e vai a explicação. Então, teorema da cofunção. Aí tem aqui as relações, ó, com relação às identidades, que são dos complementares. Então, cada um tem os seus devidos complementares aqui. Sendo 90 menos o ângulo é igual ao cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo é igual ao seno. A secante de 90 menos o ângulo é a cossecante. A cossecante de 90 menos o ângulo é a secante. Tangente é a cotangente. E a cotangente é a tangente. Está bem mais aprofundado do que no material de vocês. Aí ele faz aqui a dedução do seno da soma. Explica o seno da soma. Quero ver onde é que tem a parte de questões. Aqui é o da tangente. Pronto. Aí você chega aqui, você vai ver que ele tem uma porrada de questões, tanto em radiano quanto em graus. E esse material aqui ele é muito completo. Ele dá um curso de fato a nível de graduação, porque ele avança para produto interno, produto ortogonal, produto vetorial. Então, tem bastante coisa ali para quem quiser ter como material de consulta para os cursos futuros, porque vocês vão pagar matemática 6,
Vamos falar de números complexos. E quando estiver falando de números complexos, tudo que vocês já aprenderam aqui em trigonometria vai voltar para a vida de vocês. Beleza? Então, por hoje, a gente fica por aqui. Se tiver mais alguma coisa ao longo dessa semana para perguntar sobre interpretação do que deve ou não fazer na atividade, vocês podem falar. Lembrando que segunda-feira não tem aula. Então, quem tiver mais dúvidas de resolução de questão, tem os vídeos gravados aí para vocês poderem se basear, ou qualquer vídeo na internet que você quiser se orientar. Lembrando que atividades minhas são feitas com cálculos e, se estiver fazendo uso de qualquer uma operação ou outra, explicando as justificativas. Tá bom? Certo, professor. Obrigado pela aula. Eu que agradeço. Foco aí para entregar com antecedência e não deixar para a última hora. Tá certo. Tchau, tchau. Tem mais Letícia, Tchau. tem mais Débora, tem mais Pedro. Tem mais?